Olá pessoal, tudo bem? Nessa breve videoaula nós vamos abordar um pouco do processo de urbanização nas diferentes regiões brasileiras, tá? Nós já vimos que a urbanização não ocorreu de modo igual no mundo, né, e tampouco dentro de cada país, tá? E especificamente, nesse momento nós estamos trabalhando com a urbanização no Brasil. Nós sabemos que a urbanização no Brasil, a grosso modo, ela é uma urbanização tardia, ocorreu efetivamente após a segunda metade do século passado, do século XX. E claro, a urbanização no Brasil não ocorreu de modo igual em todas as suas regiões, tá? Algumas regiões cresceram mais do que outras, tiveram uma dinâmica específica. Os motivos que levaram uma região a se urbanizar ou a ter um decréscimo no seu processo de urbanização específico, né, específico para cada região. Então, nós vamos explorar um pouco a respeito disso nessa nossa aula. Vamos lá, então. Gostaria de iniciar a nossa discussão com a exposição desse gráfico. Esse gráfico você encontra ele na página 16 do teu material didático, né, no capítulo 17. Então você encontra ali esse gráfico, ele é um gráfico muito legal, porque representa, né, expressa como que a urbanização ocorreu no Brasil, considerando o período de 1950 a 2010. Então é possível você fazer uma análise, você fazer uma leitura do processo de urbanização do Brasil a partir desse gráfico, entender algumas coisas, né, a dinâmica, as diferenças entre as regiões a partir desse gráfico, né? Então você consegue fazer essa leitura com bastante precisão. Vejam, né, qual é a região que predomina no aspecto urbanização das grandes regiões brasileiras, tá? Você observa que tem uma região ali que ela destoa de todas as outras, inclusive, se você olhar o gráfico, ela está afastado. Por que que tem esse afastamento aqui entre essa região e as demais? Porque houve algum processo que fez com que a urbanização ali fosse muito intenso, diferente das outras regiões, né? Embora nós tenhamos duas tonalidades de azul, esse azul mais escuro aqui faz referência ao processo de urbanização que ocorreu na região sudeste do país, né? Isso também não é novidade para você, sobretudo porque já deve ter estudado em momento anterior que a urbanização ela ocorreu de modo muito intenso na região sudeste, né? Por que disso? Porque os fatores, né, os motivos são vários. Primeiro, porque houve uma concentração de capital, de dinheiro, através do cultivo e da produção de café, exportação de café. Se deve lembrar que até a Primeira Guerra Mundial o café era o principal produto de exportação do Brasil. Então, gerou na região, e qual que era a principal região produtora de café no Brasil? O Nordeste? Não, era o Sudeste, principalmente lá do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, até o noroeste do estado do Paraná, né, pegando ali o Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Foi essa região em que predominava o café, né, e, obviamente, que todas as atividades centravam-se na região de São Paulo, né, no estado de São Paulo. Ah, bem como a questão dos bancos, a questão da infraestrutura, a questão do transporte, todo esse conjunto de infraestrutura, ele se desenvolveu de maneira diferenciada na região sudeste. Então, naturalmente, isso foi atraindo pessoas para a cidade, para as cidades que foram surgindo. Lembro lá quando nós vimos que, até em função do próprio café, houve a criação de uma certa rede urbana, várias cidades ao longo do centro da cadeia produtiva do café foram surgindo. Então, vinculado ao processo, principalmente de produção do café, essas cidades elas foram se expandindo, né? Posteriormente à Primeira Guerra Mundial, nós temos as primeiras indústrias vindo para a região sudeste. Isso vai naturalmente atrair as pessoas para a cidade. Nós tivemos um processo inicial de êxodo rural, principalmente na década de 20, década de 30. Aí entra o Getúlio Vargas na presidência, ele vai incentivar a produção principalmente de bens
da indústria de bens, a indústria a indústria pesada, né, principalmente voltada para a questão dos recursos energéticos, e aí vale citar a Vale do Rio Doce, entre outras companhias que surgiram nesse contexto, e naturalmente tudo isso foi contribuindo e formando na região sudeste um polo de atração para as pessoas ali residirem. Lembram disso? E aí, obviamente, nós tivemos o governo JK, que era um governo totalmente progressista, que teve aquele lema dos 50 anos em 5 e etc. E, naturalmente, a indústria ela começa realmente a crescer no Brasil, né? O país passa, deixa de ser um país agrícola para ser um país de economia industrializada. O processo de industrialização ele realmente acontece de maneira mais diversificada a partir do governo JK e vai realmente se consolidar nos governos militares, no pós-década de 1960. Então, tudo isso contribuiu para que as pessoas fossem para São Paulo. São Paulo atraiu as empresas, porque, como já disse, né, tinha uma estrutura melhor que as outras regiões. Tinha ferrovia, o Porto de Santos, que era e ainda é o maior do país, principalmente escoamento para fora, para outros países e etc. Tudo isso foi contribuindo para que as pessoas realmente fossem para a região. Né? E, naturalmente, nós tivemos o crescimento exacerbado da urbanização na região sudeste, percebe? Então você consegue analisar aí pelo gráfico isso bem tranquilamente, você consegue ler, interpretar isso pelo gráfico. Né? Nós tivemos, lembrando lá da questão da industrialização, nós tivemos a vinda do povo nordestino em direção ao sudeste para trabalhar nas indústrias, aquela história toda de busca por condições melhores de vida, né? Lembram lá que nós trabalhamos com as migrações brasileiras, migrações internas. Então, tudo isso contribuiu para que a região sudeste fosse a mais urbanizada, historicamente. Ainda hoje, lidera figura entre a região mais urbanizada. É claro que você pode até observar nesse gráfico que a região sudeste ela vem apresentando, especificamente nas últimas décadas aqui, um decréscimo no seu crescimento. Isso não quer dizer que a urbanização não está aumentando, ela continua aos poucos aumentando, mas é bem menos, o crescimento é bem inferior ao que era em períodos anteriores. Né? A urbanização ela cresce de maneira mais lenta. Isso, claro, é motivado pelo processo da chamada desconcentração industrial. Então, as indústrias elas procuram outras áreas para se instalarem, áreas que normalmente elas obtenham algumas vantagens, né? Principalmente através do chamado incentivo fiscal ou guerra fiscal. Né? A guerra fiscal funciona da seguinte maneira: quando uma empresa vai se instalar numa determinada região, sobretudo empresas transnacionais, né, ela fica ali especulando, né, qual região que vai dar mais vantagem para ela. Normalmente não se menciona onde especificamente que vai ser instalada. Uma empresa X, uma grande corporação, um grande conglomerado vem para o Brasil. Vem para o Brasil aonde? Aí todas as regiões, opa, vem para cá, será que vai para o sul, será que vai para o sudeste? E aí fica naquela guerra de quem dá mais vantagens para essa indústria ela se instalar. Né? Inclusive, tem sido interessante para essas indústrias se instalarem em outras regiões que também não contam com um processo de urbanização tão acentuado. Então, isso tem feito com que o crescimento urbano na região sudeste tenha diminuído, o crescimento tem diminuído, percebe? Você vai ver aqui, você pode notar, aqui não está tão nítido, mas pode acompanhar lá no teu material didático. Você vê que a região norte, pessoal, a região norte, em 1950, ela ocupava o segundo lugar em termos de regiões mais urbanizadas. Vejam que isso é bem curioso. A região norte, né, a região da Amazônia, Pará, Amazonas, hoje ela ocupa a posição, a penúltima colocação entre as regiões mais urbanizadas. Percebe que há uma dinâmica ali por trás disso. A região centro-oeste, você percebe que era uma das regiões, era a região menos urbanizada em 1950 e hoje ela ocupa a segunda colocação. A região centro-oeste, né, é a que mais
se urbaniza, né? Você deve lembrar, a gente não trabalhou isso ainda, mas vai trabalhar na sequência, que é a questão da agricultura, né? A região centro-oeste ela vai se desenvolver, né, a partir da década de 60, 70, vai em 80 principalmente, a partir do desenvolvimento da desenvolvimento da agricultura. E, obviamente, que a agricultura. Hoje não é necessário mais as pessoas morarem na cidade para trabalhar na agricultura. O trabalhador, tanto o trabalhador como o dono da propriedade, das grandes propriedades, eles moram na cidade e desenvolvem as suas práticas agrícolas. Não é necessário o cidadão morar lá, entende? Isso também influenciou bastante nessa lógica da urbanização na região centro-oeste. Aí nós temos a região sul, que ainda a região sul ela apresenta um elevado crescimento, se você for analisar ali o gráfico em termos de urbanização, a urbanização é crescente, e nós temos a região nordeste como uma região que menos se urbanizou, né? A região nordeste, principalmente, se você pega as regiões ali mais afastadas do litoral, as pessoas ainda mantêm, né, uma vida no campo, né? Não há, a cidade não é um destino, né, como nas demais regiões do país, percebe? Então esse gráfico aqui é muito interessante para fazer uma leitura, para você interpretar a dinâmica da urbanização brasileira por regiões. Então, pessoal, na próxima aula, né, nós vamos tratar especificamente da urbanização na região sul do Brasil e da urbanização na região do centro-oeste brasileiro. Beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula.